quarto erro é não conseguir trazer a prática da mão esquerda para o teclado. Eu estou dando ênfase aqui, né, da mão esquerda, porque a mão esquerda, ela toca 2 ou 3 notas. Eu trouxe uma cenourinha aqui, porque eu achei tão fofa essas cenouras. Porque quando eu fui cortar essas cenouras, né, para fazer lá o refogadinho, eu olhei para essas cenouras e eu pensei, gente, ela tem cara de dedo. Cenoura não tem cara de dedo? Tem a carinha de um dedinho, né? Embora seja maior do que os meus dedos, por exemplo. Mas eu trouxe aqui para dar um exemplo para você. Por exemplo, a mão esquerda, a gente geralmente vai tocar com 2 dedos, 2 ou mais, e vai começar a fazer dedilhado. Então, para a gente se preparar para tocar com 2 notas lá no teclado, a gente precisa saber dominar de verdade a clave de Fá, bater o olho, já saber que nota que é. Eu sei que aqui é Mi e aqui é Ré, por exemplo. E eu já sei como posicionar isso. Eu já sei que eu preciso apertar 2 notas ao mesmo tempo e afundar ali o meu dedo. Só que eu preciso também, ao mesmo tempo, ter bom posicionamento, manter todos os meus dedos nas teclas, sem tirar eles, e fazer o movimento sem ficar soltando meu posicionamento. Então, o que acontece? Se você só toca um dedinho na clave de Fá, você está simplificando o seu aprendizado. Você está se enganando. E aí, olha, quando você se engana, né, no seu aprendizado, você está camuflando aquilo que você deveria aprender, porque você precisa tocar com 2 notinhas. Quando você aprende a tocar com 2 notas, você tem que também olhar o posicionamento, né? Como é que eu estou posicionando ali os meus dedos? Como é que eu vou dedilhar? Será que eu tenho que segurar essa nota e soltar as outras? Porque essa é uma das grandes dificuldades também. Eu preciso, às vezes, segurar uma nota e soltar as outras. Mas como que eu sei que essa nota segura e essa outra nota solta? Por que eu não consigo fazer isso? Por que eu tenho dificuldade nisso? Porque você não treinou essa técnica suficientemente. Você precisa treinar ela. E eu vejo muita gente que não treina. E a gente vai aqui, ó, né, seguir adiante. Só que o pior do que o anterior, que era não observar o posicionamento, né, não ter o pé de galinha aí que eu falei, né, deixar os dedos voando, é você nem conseguir fazer isso. É você nem conseguir fazer isso. É você nem tentar trazer para a tecla a sua leitura. É você não ter nem noção de como você vai pegar aquilo que você está vendo na partitura e agora levar isso para a prática. Quem aí tem essa dificuldade? Ana, onde é que é esse dó aqui da partitura? Lá no órgão, no teclado. Como é que eu posiciono? Aonde que vai o meu dedo? Isso tudo, se você estiver estudando sozinha e não estiver trazendo o seu estudo para a prática, para o teclado, seja no órgão, você está atrasando. Porque demorar para colocar em prática também é um erro. Tá? Então, demorar para pôr em prática os seus estudos é um erro. Precisei dar uma pausa nesse vídeo para te dar um recado muito importante. Se você é nova por aqui, está conhecendo os meus conteúdos e tem o desejo de aprender a tocar órgão em 6 meses, você precisa se inscrever nesse canal e ativar as notificações para você estar sempre recebendo os meus conteúdos por aqui. Então, se inscreva no canal, já deixe o seu curtir, porque assim eu vou saber que a irmã está gostando desse vídeo. E olha só, se você teve algum aprendizado nesse vídeo, se esse vídeo está fazendo sentido para a irmã, aproveita e compartilha para outras irmãs que também têm o desejo de aprender a tocar órgão, porque esse conhecimento não vai ficar só com você, mas sim também vai ser espalhado para outras irmãs. Bora voltar no vídeo. Você precisa fazer um estudo ativo e não um estudo passivo. Estudo ativo é necessário para você que deseja aprender a tocar órgão.
E isso é muito importante, tá? Então, vamos então para o próximo erro aqui, ó. 5, quinto erro, não seguir um plano de estudos. Você que não tem sequência de estudos, não tem ordem de prioridade, não sabe estudar por etapas e não entende o que é essencial, já está cometendo diversos erros. Por quê? Se você não segue um plano de estudos, no caso, você não tem uma sequência, você vai sentar lá no órgão, sabe o que vai acontecer? Você vai estar lá com o seu estudo, por exemplo, e o inário. Aí você não está querendo estudar, você não sabe quanto tempo você deixa para estudar, você não sabe como treinar aquele exercício, você fecha o seu estudo de técnica, você ignora a técnica, finge que ela não existe e vai lá tentar tocar o hino. Não é assim que aprende a tocar um hino, não é assim que eu ensino você a aprender a tocar hino. Não é assim, viu? Por quê? Não é porque eu ensino você a tocar órgão em 6 meses, né? Tem diversas alunas aqui que estão aqui, que podem comprovar isso, que estão tendo resultado. Não sei se tiver alguma aluna que vai falar. Não é por aí. Não é chegar logo de cara e aprender o seu hino sem ter preparo técnico antes. Você precisa conhecer, você precisa ter um before, que é uma preparação, um alicerce, para depois você construir sua casa. Antes de vir o acabamento, precisa vir o alicerce. Precisa ter lá um alicerce da casa. O que mais que precisa ter? Um encanamento. Depois, o que a gente faz? A gente sobe os muros. Enfim, para fazer uma casa, a gente precisa de uma fundação, tá? Elétrica. Tudo isso vem antes do acabamento. Você está querendo ir para o acabamento antes de fazer o alicerce. E aí, isso vai te travar. Então, se você não tem sequência, e aí você troca o estudo técnico pelo inário, fica lá tentando só com a mão direita, aí você não segue um estudo de etapas, né? Por exemplo, eu preciso entender como fazer um aquecimento, depois treinar a mão direita, treinar a mão esquerda, quanto tempo eu deixo para cada uma? Eu preciso treinar o mesmo nível de treino, de repetição para uma mão, eu vou fazer na outra. Depois eu vou fazer isso em conjunto, com as duas mãos. Depois eu vou treinar por etapas. Tá? E entender o que é essencial também agora. Porque, assim, vejo muitas irmãs querendo focar só na teoria. E aí, quando você vê, você ficou muito tempo lá, perdeu 2 anos, ou você está lá estudando aleatoriamente, ficou mais estudando teoria e não foi para o solfejo, e você precisa estudar o essencial para você já conseguir os seus primeiros resultados. Não é sobre pular etapas, mas entendendo o que é essência e o que é excesso. Essência e excesso. Essência é aquilo, é o mínimo que você precisa para ter resultado. Não é estudar demais, não é ficar 4 horas estudando. Por quê? Não adianta nada você ter 4 horas lá para estudar e não saber estudar. Eu duvido que hoje alguém tenha 4 horas para poder estudar e que estude realmente com afinco, com total atenção essas 4 horas. Você não vai estudar tudo isso. Ninguém mais tem tempo para ficar estudando assim. Mas se eu tiver 1 hora, se eu tiver meia hora, como que eu estudo? Como é que eu separo meus estudos? Tá? Então, você precisa ter noção disso. Você vê que antes de você começar a iniciar, você precisa primeiro entender quanto tempo que eu vou ficar aqui estudando a mão esquerda, quanto tempo que eu vou estudar a mão direita, o que eu estou tendo mais dificuldade. É assim que você tem que pensar nos seus estudos. Se você não estiver pensando assim, você vai estar jogando aí tudo por água abaixo. Você não vai estar estudando, você vai estar só fingindo ali, brincando de estudar. E eu tenho certeza que, em um dado tempo da nossa vida, a gente não tem mais tempo para ficar brincando.
Eu não tenho mais tempo para ficar brincando de aprender. Eu quero aprender e pronto, acabou. Só que às vezes você tá até comprometida, você quer de verdade, só que mesmo assim, você não tá tendo resultado ainda. Porque você não tem uma sequência, porque você não tem plano, você chega lá e já quer tocar, já quer passar aquela lição, mas você tá travada nela, você tá travada em um exercício, você não desenvolve a mão esquerda, porque você não tem sequência, porque você não tem estrutura de estudos, porque você não sabe qual técnica estudar primeiro. E aí você fica ansiosa. E a ansiedade faz você achar que tudo é um bicho de 7 cabeças. Não, vai embora ainda não, que o vídeo ainda não terminou. Eu tenho um recadinho pra irmã que tem vontade de aprender a tocar órgão em 6 meses, mesmo que esteja começando do zero, mesmo que seja uma iniciante aí, não sabe nada, e também mesmo que a irmã seja aquela irmã que já tenha tentado antes, mas não conseguiu aprender. Olha só, aqui na descrição desse vídeo eu deixei para a irmã os primeiros passos para a irmã que tem esse desejo de realizar esse sonho. Então basta você ler a descrição aqui, vai ter um link para você já começar a dar o start e conseguir realizar o seu sonho de aprender a tocar os hinos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de deixar o seu curtir, compartilhar para outras irmãs que querem aprender a tocar órgão. E eu espero a irmã no próximo vídeo. Deus abençoe. Paz, Deus!